Glória a Deus, cumprimento todos os alunos do Seminário Bíblico Querix com a paz do Senhor. E hoje dando sequência em mais uma videoaula do curso, que é o primeiro nível do nosso discipulado, que é o Primeiros Passos. Tá? Esse aqui é o livro de apoio para o nosso curso, e a novidade é que essa versão nós temos aqui no final de cada ministração as perguntas e com um código que nós chamamos de QR Code, né? Então você baixa um aplicativo com o seu celular, alguns celulares já lê automaticamente, e ele, quando você lê esse código no seu celular, ele te manda para você responder a pergunta relacionada àquela ministração. Então, hoje nós estamos com um desafio. O nosso tema é a confissão de fé. Tá? A nossa confissão de fé, irmãos, não é uma confissão de fé de algum concílio, né? de alguma reunião que alguém decidiu. Nós escolhemos a confissão de fé que é mais utilizada pelas igrejas pentecostais, pelas igrejas Assembleias de Deus, e no nosso ponto de vista é a confissão mais bíblica que nós defendemos, porque é muito importante que nós tenhamos isso por escrito, do que a gente crê, o que é necessário confessar diante de outras heresias e religiões, né? Então nós temos essa ministração de forma escrita, que é para justamente nós podermos embasar toda a doutrina que nós trabalhamos no ministério, tá? Essa videoaula vai ser um pouquinho diferente. Nós temos 14 confissões de fé, 14 declarações que não seria possível nós explicarmos aqui cada uma delas, né? E nem muito menos ler cada versículo, né, que embasa cada uma das confissões. Então por isso vai ficar para você, aluno do Seminário Bíblico Querix, uma lição de casa para que você possa ler, meditar, ler os versículos e responder os questionamentos, os questionários no final dessa videoaula, tá certo? Então, nós vamos ler aqui, eu vou fazer alguns comentários, mas prometo ser bem breve. A primeira confissão é que cremos em um só Deus, subsistente em três pessoas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a base elementar da nossa fé. Nós cremos na Trindade, nós cremos que Deus, ele subsiste em três pessoas, que Deus, ele é três segundo a sua personalidade, porém, ele é um segundo a sua divindade. Então, Deus Pai é Deus, Deus Pai é Deus. Deus Filho é Deus, Deus Filho é Deus. Deus Espírito Santo é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. Parece redundante, mas é uma maneira bem didática de entendermos. Ele é Deus, em três são um, quanto à sua divindade. Porém, quanto à sua personalidade, eles são diferentes, eles são pessoas diferentes. O Pai se comunica com o Filho se comunica com o Espírito, e o Espírito se comunica com o Pai, e isso tudo tem um respaldo bíblico muito forte, tá bom? Então nós cremos na doutrina da Trindade. Declaração 2. Nós cremos na inspiração verbal da Bíblia, única regra infalível de fé, normativa para a vida e o caráter cristão. Então nós cremos como regra de fé a palavra de Deus. Existem doutrinas, existem ensinamentos, tradições, mas a nossa única regra de fé é, sem dúvida, a palavra de Deus. A Bíblia é o centro, a Bíblia é a fonte do nosso conhecimento. É claro, somos pentecostais, cremos nas experiências espirituais, cremos na revelação dada pelo Espírito Santo a partir dos dons de revelação, mas a nossa única regra de fé é a palavra de Deus. Aqui está a fonte de todo conhecimento divino. Declaração número 3. Nós cremos na concepção virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e a sua ascensão vitoriosa aos céus.
Então, falar de Jesus para nós cremos que ele nasceu sim da Virgem Maria por um ato divino, por um ato celestial, pelo poder, pela virtude do Altíssimo, e ele morreu na cruz para nos salvar, para nos expiar os nossos pecados, mas ele ressuscitou corporealmente e também ressuscitou e foi assunto aos céus. Essa é uma regra muito importante acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. A regra número 4 diz respeito à pecaminosidade. Então nós cremos na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode restaurar o homem a Deus. Então nós cremos em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus saiu do homem quando ele pecou, mas graças a Deus que ele nos regenerou e nós podemos novamente ter acesso a essa glória. Mas cremos sim na pecaminosidade do homem e que não há um justo sequer, como diz a palavra de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa declaração número 5 fala sobre a necessidade absoluta do novo nascimento. Então nós cremos nessa necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo da palavra de Deus para tornar o homem pronto para o reino de Deus. Então Jesus já disse lá em João capítulo 3, para Nicodemos, que necessário vos é nascer de novo. Então nós cremos, irmãos, que é necessário que o pecador venha como estás, até um jargão evangélico diz isso, venha como estás, mas ele não pode permanecer como estás. Ele precisa ser regenerado, ele precisa nascer de novo. Não basta ser crente não, irmão, tem que nascer de novo, precisa ter uma vida santa, uma vida que pelo poder da fé em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós somos regenerados, nós somos novamente preparados para viver o reino de Deus. Então a nossa declaração número 6 cremos no perdão dos pecados. Isso daqui é muito importante, meu irmão, porque tem muita gente que não consegue se perdoar, e nós precisamos crer que Deus, Ele perdoa. Então nós cremos no perdão dos pecados, nós cremos na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma, recebida gratuitamente, meu irmão. Eu e você, nós não podemos fazer nada para sermos justificados diante de Deus. Já passamos por essa matéria, os frutos da justificação. Então é nisso que nós cremos, na perfeita e eterna justificação da nossa alma, recebida gratuitamente por Deus, pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo a nosso favor. Então nós só podemos ser justificados por Jesus Cristo. Ele é o autor, Deus é o autor da nossa fé, e nós nada podemos fazer para nos justificar diante de Deus. Nossa declaração número 7, estamos na metade agora, diz assim: cremos no batismo bíblico efetuado por imersão de corpo inteiro, de uma só vez em águas, e o importante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não cremos no batismo por aspersão. É claro, meu irmão, que em situações como, por exemplo, uma pessoa que está incapacitada de descer as águas em corpo inteiro, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está com uma enfermidade, o batismo por aspersão acaba sendo uma opção, Mas nós cremos no batismo por imersão. Essa é a nossa regra de prática e fé. Então, quando uma pessoa vem a Cristo, ela se rende, ela quer aceitar Jesus, ela quer nascer de novo, então nós batizamos por imersão de corpo inteiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa próxima confissão é a de número 8.
cremos na necessidade e na possibilidade de temos de viver uma vida santa, mediante a obra expiatória e redentora de Jesus Cristo no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Jesus Cristo. Então, meu irmão, nós cremos no processo de santificação. Nós continuamos sendo pecadores, nós temos essa consciência de que somos pecadores, mas nós também cremos nesse processo de santificação, que é possível viver uma vida santa, viver uma vida de acordo com os preceitos da palavra de Deus, viver uma vida de acordo com a inspiração que o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a cada dia nos molda e nos mostra qual é a vontade de Deus. Então, meu irmão, vida santa é possível sim, através do poder de Deus. Declaração número 9, diz assim: cremos no batismo bíblico no Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Então, meu irmão, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, sim. Nós cremos na atualidade dos dons, sim. Nós somos pentecostais porque a Bíblia é pentecostal. Nós não cremos que os dons ficaram lá no passado. Nós cremos sim que é para hoje. Porque se Deus estabeleceu os ministérios até hoje, então hoje nós temos o ministério de profeta, o ministério de pastor, de mestre, também temos os dons que servem para edificar a igreja. E nós cremos que esses dons, eles são manifestos no corpo de Cristo. E uma evidência do batismo no Espírito Santo é o dom de falar em línguas. Então, o dom de falar em línguas, ele não é uma obrigatoriedade. Muitas vezes nós podemos sim ter recebido o batismo com o Espírito Santo e não necessariamente ter recebido o dom de línguas. Então nós temos que buscar o dom de línguas porque é um dom importante para a edificação do crente. Então nós cremos na atualidade dos dons e cremos que o batismo no Espírito Santo ele pode ser sim evidenciado através do dom de línguas, e isso muito nos alegra quando nós vemos os irmãos sendo revestidos com essa nova experiência com o Espírito Santo. A nossa declaração de número 10. Cremos na atualidade dos dons, acabei já me antecipando um pouquinho na 9, mas cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para edificação, conforme a sua soberana vontade. O Espírito Santo distribui os dons como quer. Então nós cremos lá, como diz em Efésios capítulo 4, nos dons do ministério, os dons de Cristo. Quando ele foi levado cativo, quando ele subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, lá em Efésios está relatado. Então, ali nós temos os ministérios para a formação do corpo, para a edificação do corpo, que foi dado por Jesus: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E temos os 9 dons do Espírito, que é dado para o Espírito para a formação desse corpo, que é para todos os crentes em Jesus Cristo, todos aqueles que querem mais de Deus podem sim buscar esse batismo no Espírito Santo, que ele receberá os dons do Espírito para que ele possa fazer a obra de Deus. Então os dons do Espírito são ferramentas que o Senhor nos dá para fazer e realizar a sua obra, para sermos quem nós nunca poderíamos ser, para fazermos o que nós nunca poderíamos fazer e para termos em Deus aquilo que nunca poderíamos ter. Amém? Então, a atualidade dos dons é uma confissão de fé, nós cremos nisso. A confissão número 11, a nossa declaração número 11, nós cremos na segunda vinda de Jesus Cristo, nós cremos nessa segunda vinda de maneira pré-milenial, tá? Os que já conhecem um pouquinho de escatologia, pode ser bem familiar essa palavra, mas para aqueles que não conhecem, pré-milenial, nós cremos que Jesus volta antes do milênio, nós cremos que Jesus volta para estabelecer um milênio físico, um milênio literal. Nós cremos que Jesus vai voltar e ele vai descer no Monte das Oliveiras e ele vai estabelecer o seu reino durante 1000 anos, como diz a palavra do Senhor.
E nós cremos que ele vai voltar em duas fases distintas. A primeira é invisível para o mundo, para arrebatar a sua igreja, que é uma visão pré-tribulacionista. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E uma segunda etapa, uma segunda vinda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada para reinar durante 1000 anos sobre a terra. Você consegue imaginar, meu irmão, Jesus reinando sobre esta terra? Satanás preso e Jesus lá no reino, em Jerusalém, sentado sobre o trono, governando fisicamente. E eu e você estaremos com ele, a sua igreja glorificada. Aleluia. Amém? Então nós cremos nessa visão pré-milenial e uma visão pré-tribulacionista. Tá? Nossa declaração número 12 diz respeito ao tribunal de Cristo. Diz assim: cremos que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Então nós cremos que haverá 2 julgamentos. O primeiro é o que é chamado Tribunal de Cristo, onde a sua igreja recebe o galardão. Isso se dará no momento do arrebatamento, após o arrebatamento, no período em que a terra está sendo governada pelo anticristo e a igreja arrebatada, gloriosa, vai receber o galardão. Todos nós seremos julgados nesse primeiro julgamento, nesse tribunal de Cristo, para as boas obras, para a recompensa dessas boas obras que nós tivemos na terra. E o segundo é o grande trono branco, que é o juízo vindouro, declaração número 13. Diz assim: cremos no juízo vindouro que recompensará os fiéis e condenará os infiéis. Então naquele grande dia, o dia do trono branco, onde Jesus se colocará como juiz das nações, ele vai julgar todas as criaturas, todo joelho se dobrará. Nós que estaremos, teremos sido glorificados, já teremos recebido a nossa recompensa, nós também seremos chamados nesse tribunal, mas para receber a vida eterna. Como diz em Mateus, quando ele diz, ele separa os bodes das ovelhas, ele diz aos bodes: apartai-vos de mim para o fogo eterno, mas para as suas ovelhas ele diz: vinde benditos do meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde antes da fundação do século. Então nós teremos 2 julgamentos: o primeiro para recompensar os crentes, o segundo, os crentes passarão por esse julgamento, mas não para receber punição, mas para ser confirmada a sua redenção em Cristo. E os infiéis serão também julgados, os ímpios serão julgados nesse grande e terrível dia. E a nossa última declaração de fé, nossa última confissão é que cremos na vida eterna, de gozo e de felicidade para os fiéis, os crentes, e também cremos na tristeza e no tormento eterno para os infiéis, para os ímpios. Amém? Então, meu irmão, você que está fazendo esse curso, aqui foi só uma pincelada, nós só declaramos aqui o que nós cremos, mas cabe a você depois pegar aí a apostila, ler cada um dos versículos, meditar e concordar com cada um deles, porque é a Bíblia que nos fala. Amém? Muito obrigado, espero que essa videoaula tenha sido uma bênção na sua vida e nós estamos aqui mais um dia para te dar a paz do Senhor. Deus abençoe.